Chegando na telinha do programa Saúde aqui na TV Passo Fundo, o momento do seu programa que a gente fala de saúde sem papas na língua, como um bate-papo. Então a gente agradece estar com vocês em todas as redes sociais e também nos canais da Coprel e NET. Estamos com a nossa psicóloga. O programa Saúde tem uma psicóloga de carteirinha que é Indiamara Calmo. Tudo bom, Indiamara? Tudo bem, Lívia. Hoje a gente vai abordar este tema, a psicologia e a prevenção do suicídio, mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Indiamara Calmo, psicóloga clínica. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. E Mano Escobar. Indiamara, querida, a gente concluiu o mês de setembro agora, onde sempre tem algumas ações em torno deste tema, que é abordado por vocês psicólogas e trabalhado também na clínica a semana inteira, os dias, os anos. Infelizmente, um tema presente. É um tema que a gente não gostaria, né, de falar, mas é importante, né? E como a gente poderia começar abordando este tema? Com uma pergunta? Eu acho que é com algo que eu li e que me impactou bastante. O pior do suicídio é o silêncio das pessoas, né? Das pessoas, talvez amigas, rede de apoio, familiares. Às vezes aquela pessoa, ela está pedindo socorro, ela está, vamos dizer assim, né, como se fosse nadando ali, né, pedindo por favor. Perdido. E a rede de apoio, aonde ela convive, e às vezes percebe, mas não quer se envolver. Então esse silêncio das pessoas também eu acho que é bem significativo. Levando em consideração as palavras, já que é minha parte de jornalista, né? Rede de apoio. Sim. Deveria ser algo que estivesse entrelaçado e tivesse uma base, um apoio. Sim. Essas bases, família, amigos, você não vê que infelizmente não estão em base, às vezes estão dentro de casa, mas não estão junto? São vizinhos ou amigos, mas não são amigos mesmo, não são apoio. Já te pergunto, porque a gente fala em rede de apoio, mas que rede de apoio existe mesmo? Em algumas famílias eu acho que sim. Claro que quando a gente fala em rede de apoio, é muito... tem duas formas de falar, né? Geral. Quando a pessoa ela vem para o consultório e ela está já com aquela depressão, né, muito grave, essa rede de apoio talvez ela tenha, mas porque a depressão está gravíssima. Mas às vezes no decorrer, né, do processo, a pessoa ela também dá indícios, ela também dá sinais de que ela não está bem. Às vezes numa fala, às vezes, né, num comportamento, ou não querendo sair, não querendo se socializar. Então, o que acontece? As pessoas, né, a família, os amigos, até percebem, mas não se dão conta. Ou se dão conta, não querem se envolver. Ou porque, aquela pessoa sempre foi mais quieta mesmo, é o jeito dela, ela não quer, ela quer ficar no quarto dela, é o jeito dela ficar no quarto dela. Exato, e nós estamos vivendo hoje num momento tão difícil, né, Lívia, não sei se você percebe, porque talvez antigamente existia mais trocas. Hoje em dia, se você perceber, essas trocas entre as pessoas, ela parece que só tem trocas por interesses. Nossa. Entende? Então, assim, eu vou realmente olhar para um outro ser humano porque talvez eu tenha interesse em alguma coisa naquele ser humano, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode me proporcionar. Então, é isso que nós devemos refletir, né? Eu acho que esse é o ponto primordial dessa frase que eu entrei aqui no programa como impacto, né? O silêncio, às vezes, das pessoas. Então, se a pessoa que está do lado de lá, ela não tem nada para me dar,
eu não vou trocar nada com ela, então eu vou deixar de lado. Então isso aí chama-se o quê? Empatia. E essa empatia, né, o que é uma empatia? É você entender a dor do outro, a dor que a pessoa está sentindo. Isso é ser empático. Mas as pessoas não prestam nem atenção no que tu fala às vezes. Porque estamos vivendo um mundo tão acelerado, né? Começando num exemplo tão básico, né? Que é o nosso WhatsApp. As mensagens, né? Você coloca no 2, no 1,5, rápido, e você vai também escrever. Eu não vou ligar para a pessoa porque, eu só vou mandar um textozinho ali rápido. E às vezes esse texto também é mal interpretado. Porque não tem, às vezes, pontos, né, de exclamação, ponto de interrogação. Às vezes você está perguntando, fazendo uma pergunta, a pessoa está entendendo que você está afirmando alguma coisa. Até porque a pessoa está caminhando, muitas vezes, e está escrevendo. Sim. Daí não disse um oi para aquela pessoa, já é mal interpretado. Isso, por exemplo, já entra no assunto direto. Já entra no assunto e daí direto. A pessoa que recebe, nossa, não me deu nem bom grosseira. Dia. Que grosso, que grossa. Mas veja, a gente ri e por meio da tua fala, o que eu estou concluindo? Que os espaços de conversa e oitiva estão escassos, ou se você promove o encontro entre pessoas, é o encontro de compra e venda, troca. Isso. E isso a pessoa que não hoje. está bem, às vezes a gente diz assim, mas ele estava tão bem, como é que ele fez isso? Eu vi ele de tarde. É bem isso. Então essas trocas, quando eu falo, são trocas de acolhimento, né? São trocas de empatia, são trocas de você olhar, ter compaixão, né, com o ser humano. Essa empatia que muitas vezes na boca de uma pessoa ela quer que tu tenha empatia com ela, mas ela não lembra que a outra também precisa. Sim, exatamente. Claro que isso a gente vai observando no dia a dia, com as pessoas que a gente convive, até com próprios amigos que a gente tem. Às vezes você conversa, mas escuta pouco, né? Ou escuta demais e também fala pouco. Então, fica uma coisa que não está... tendo a via de mão dupla que deveria ter. A via de mão dupla, porque até eu, como psicóloga que atendo, também eu tenho e aprendo com o meu paciente, porque é uma via de mão dupla. Via de mão dupla que a gente vai seguir a conversar agora no segundo bloco, onde a gente vai ver alertas. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltando no seu programa Saúde, este programa é para largarmos daquelas amarras e aqueles padrões de bate-papo, vamos falar sempre o que a gente ouve ou o que a gente lê.
Aqui a gente conversa durante a propaganda aqui e retorna já pensando sobre o que falamos no primeiro bloco. Sim. E temos um alerta, inclusive do Ministério da Saúde, tem uma lâmina aí, Bertoc, com frase, senhora psicóloga. Bom, essas frases de alerta eu acho que são muito importantes, né? Também fecha com aquilo que nós falamos no bloco anterior. Eu preferiria estar morto. Às vezes, vamos pensar assim, o que acontece? Existe a ideação suicida, né? E daí, depois da ideação, existe o preparo para o suicídio, que seria o ato em si. Então, na verdade, quando a pessoa está relatando essas frases, assim, de alerta, né, que nossa, a pessoa não está bem, eu não consigo fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para as outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, todos esses alertas, talvez, são ideações suicidas. Né? Então, é uma pulsão de morte, né? Que a gente falaria. A pessoa está num momento triste, né? Ela está naquele momento, talvez ela não está conseguindo gerenciar algumas emoções, então, na verdade, ela tem esses pensamentos, né? Então, são uma pulsão de morte, uma ideação suicida. Mas, para ir para o ato, né? O que acontece? É aquela dor tão profunda que a pessoa, se tu for pensar, eu acho que ela não quer tirar a vida dela. Ela quer tirar a dor que ela está sentindo naquele momento. Porque a dor é tão intensa, a dor é tão maior, como se diz assim, ela é maior que o seu coração. Então, não tem o que fazer, a pessoa entra naquele, eu quero tirar essa dor, e daí então, lógico, né? A mente, ela está o quê? Ela está recebendo uma ordem, né? Então, vamos achar uma maneira de você solucionar. E veja que nessas frases sempre tem o peso do não, das palavras que ninguém se importa, eu não faço parte de algo, porque a pessoa não se sente parte de nada ou acha que não serve para nada. Hoje, essa juventude que está crescendo e chega na faculdade, olha para todo aquele leque de o que serei, começa fazendo várias faculdades, muda toda hora e de repente ela não se encontra em lugar nenhum e ninguém para orientá-lo, nem ouvi-lo. As escolas hoje, elas têm um papel crucial nesse sentido. Ela faz, né, o papel dela, claro que nesse mês de setembro, talvez ela tenha aquele mês todo voltado para fazer algo sobre isso. Valorização da vida. Da valorização da vida. Mas é importante salientar que isso não é só setembro, né? Isso é no decorrer do ano, no decorrer da vida. Sem parar. Né? Desde 2015, lógico, né, que foi realmente o mês que nós vamos eleger para falar mais, né, que é debates e tal. Mas isso não significa que a gente não possa falar sempre. Então, as escolas, elas estão fazendo talvez a parte dela, mas depois também tem a família. Porque vamos pensar assim, Lívia, para a pessoa estar naquele momento de depressão, até chegar à ideação suicida e depois ao ato suicida, ela percorreu um caminho, né? Então vamos pensar assim, o ambiente que ela está vivendo também está doente. Então aquele ambiente, né, da família está doente também. Por quê? Porque ela não está conseguindo gerenciar. Mas e aí como pede socorro, né? Justamente, como é que porque fica essa pessoa? É por isso que nós hoje... O quadro da pessoa que está pensando em suicídio, ele vem carregado de ansiedade, depressão... Ele vem carregado, por exemplo, de pânico, de ansiedade... vem carregado e às vezes é como... Não sei se você já viu aqueles reels no Instagram, às vezes 10 horas antes da pessoa cometer o suicídio, ela está jantando, alegre, feliz, ou ela está fazendo algo que ela gosta, feliz, e dali
uns 2 meses, dali 1 ano, ou enfim, ela vai e comete o suicídio. Bom, mas ela estava tão feliz. Então isso é um processo que vai acontecendo. Tem essa questão da felicidade fake na internet também. Sim, da felicidade fake. A pessoa vende algo, mas não é aquilo que ela é de verdade. Daí entra naquilo que nós estávamos falando antes também, sobre o mundo de hoje. Dessa essa indiferenciação, que a pessoa quer ser tão indiferente, mas ao mesmo tempo ela copia tudo que as outras pessoas fazem. Ela está mais preocupada em copiar, vamos dizer assim, olhar o outro como o outro vive, do que propriamente com a sua vida. Então hoje nós estamos caminhando, vamos dizer assim, o futuro, a gente está caminhando para um mundo onde nós temos que prevalecer o quê? O bem-estar, né? Então, o bem-estar, ele hoje em dia, ele está como ponto crucial para o ser humano. Então, eu acho que chegou num momento tão difícil que agora as pessoas estão se dando conta que elas precisam olhar para si, olhar para o outro, mas não no sentido de trocas, como eu falei antes, né? Trocas de negócios, de comércio, é um comércio, não. Pensando no que vai me ajudar no bolso ou em alguma aquela estratégia. Pessoa, comercial. Comercial. E daí também não é por esse lado. O network que a gente conversa é importante, mas não é o caso da psicologia. O network tem que sair do momento que a gente vai fazer negócios e a gente tem que aprender a viver mais. Voltamos para o terceiro bloco, porque daí vem dica da psicóloga, orientações, e não esqueçam do papel desse especialista na sua vida. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Terceiro bloco do seu programa Saúde. Mande sugestões, siga agora, coloca aqui o @ Indiamara no Instagram, nossa psicóloga, essa psicóloga que trabalha a família inteira, porque é psicóloga sistêmica. Aqui está o telefone, ela responde, o WhatsApp é ótima. Adoramos contar isso. Olha só, eu vou agradecer os patrocínios e voltamos já para o nosso tema. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Indiamara Calmo, psicóloga clínica. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping. E Mano Escobar. Indiamara, então vamos colocar uma tela, porque nesta tela tem uma colocação sobre mito e verdade. Sim. Alguém com ideação suicida está determinado a morrer e não há o que fazer? Mito ou verdade? Na verdade é um mito, né? Porque tem o que fazer, né? Sempre tem. Sempre tem. Se para um bolo tem como a gente tentar consertar. Exatamente. Então, sempre você pode fazer alguma coisa por um ser humano, né? Seja um acolhimento, se você não consegue fazer algo diferente, ouvi-lo. A presença. A presença. O abraço. O abraço, o afeto. Mais. Ninguém se encosta mais, né? Então,
por exemplo, assim, ó, dizer para a pessoa, olha, eu estou aqui, se você quiser, você fala comigo, se você não quiser, você não fala, mas eu quero te deixar tranquilo, né? Eu quero que tu tenha confiança que eu estou aqui para te ouvir. Simplesmente, talvez, somente para isso. E às vezes, vamos tomar um café, Lívia, e olha, eu tô te achando assim tão, né, sei lá, tu tá correndo demais e tal, tu tá conseguindo se organizar, sabe? Então a pessoa vai dizendo, daí você acaba também acolhendo, né? A gente falou muito sobre jovens, mas não tem idade, infelizmente, para... Não. Existem dados, assim, que foram feitos pela Organização Mundial da Saúde, que de 10 aos 19 anos existe, assim, um índice muito grande, né, de suicídio. Então, tu veja só, dos 10 aos 19. No início da vida. No início da vida. Muita coisa a viver, a discutir, colocar para fora, inclusive. Bem quando você está crescendo, entrando numa fase importante da vida que é difícil. Numa fase de pré-adolescência, tá? Porque começa a cair a ficha que vai ter que trabalhar, etc. Começa a cair a ficha que você vai ter que ser responsável. E daí aquele jovem, talvez ele não está preparado, né? Ele fica com um pé na adolescência e um pé no jovem, no adulto. Então ele nunca vive, ele não encerra o ciclo, o antigo ciclo. Ou às vezes quando ele é adolescente, ele quer ser meio criança e um pouco adolescente. Também não encerra o ciclo da criança. E assim vai caminhando para a vida, não encerrando ciclos. Eu vou provocar o seu lado mais ainda psicóloga. Sim. Então, antigamente, no nosso tempo, no tempo dos nossos pais, psicólogo era para biruta, maluco, para quem tinha algum problema. Nós não temos problema, nossa vida é ótima. Então, hoje a gente discute, a gente fala, coloca para fora e vimos que tem bloqueios que a gente acaba colocando de não falar com um vizinho, não olhar para aquela pessoa que hoje está se arrastando lá e a gente podia ter dito, tu quer uma água, tu não está bem, posso te ajudar? Como é que a psicóloga já tratou esses casos de suicídio? Claro, e hoje nós temos assim, ó, que agradecer, porque tem hoje esse meio que seria nós, psicólogos, né? É vida. É vida. Ter a psicóloga é vida. É vida. Porque, né, antigamente não tinha condições, né? Mas agora tem. Então, e tem também para a pessoa, se ela não consegue pagar, por exemplo, né? Eu não tenho condições de dinheiro. Tem... Nesses postos tem o CVV, né, que é o da vida, DISC, né? O DISC 188, né, que tem voluntários ali que estão ali para te ouvir. Então, assim, ó, tem alternativas, né? E o que eu digo, voltando àquela fala que nós estávamos conversando, né, sobre não ter alguém, sempre tem uma alternativa. Não ter alguém, mas como nós temos hoje condições de ter psicólogos da área da saúde, então é o teu autoconhecimento que você vai aprimorar. E eu acho que também a questão de entender que não é tudo que se resolve em casa. Sim, porque exato. Tinha isso também. E tem coisas que não se resolvem em casa, tem coisas que não se resolvem em rede social, tem coisas que não se resolvem numa mesa de bar, né? Vamos dizer, tomando um vinho, também não se resolve, né? Tem coisas que não se resolve, por exemplo, sabe aquela família, agora tá chegando Natal e Ano Novo, né? Sabe aquela família que vai pra praia, né? Então daí toma uma cervejinha, daí toma isso, toma aquilo, vão resolver os problemas, né? Não é também lá que vão resolver os problemas. Então naquele momento, é o último momento que teria que resolver problemas. Então, procura ajuda, né? Para que você consiga entender que se você está criando filhos, eu acho que principalmente você tem que olhar para você. Porque os teus filhos vão ser os teus reflexos. E a gente se preocupa tanto de como será. De como, né? Como só pensa assim, o que ele vai ser já é além disso. A gente pensa que a gente quer saúde mental para eles. Porque eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem para mim poder ajudar o meu filho também a estar bem. Claro que isso não significa que eu estou com a minha vida resolvida. Mas se eu ver que eu tenho alguns problemas, onde que eu vou resolver? Dentro da terapia.
E a psicóloga sistêmica, ela, tu tem casos que a pessoa que está precisando de ajuda te procura e tu busca a família? Ou começa em alguém e depois tu acaba vendo que é outra pessoa que precisa? Olha, é muito particular pra isso, porque a gente não sabe quando eu como recebo funciona. o indivíduo sozinho, tá? Eu explico que, claro, que eu vou precisar futuramente de um convite, tá? Da família para... simplesmente um convite para mim conhecer a família e ouvir aquela família. Mas isso não significa que eu vou colocar o meu paciente contra a família. Não é um embate, nem cariação. Não é. A cariação. É simplesmente para mim conhecer, porque só no conhecer a família também eu já vou ter alguns, né, subsídios que eu posso tirar, né, daquela fala daqueles pais. E sabe por que eu acho que psicólogo é vida? Porque sim, a gente tem que conversar em casa, aprender a conversar em casa. Sim. Mas a pessoa que a gente vai falar, ela vai conseguir te dar nortes. Uhum. Você havia... Com a saúde e a ciência ali, sim, como base. Você havia falado para mim falar sobre os meus pacientes que eu atendo, né? Isso. Então eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou formada há 10 anos, tá? Nesses 10 anos eu tenho pacientes, tá? Que estão comigo, mas eles não estão comigo durante 10 anos. Eles vieram no primeiro ano de eu formada, tá? Primeiro, segundo ano, e fizeram o tratamento. E hoje, depois de 10 anos, eles me procuram. Quando eles estão com alguma dificuldade em algum determinado ponto da sua vida. E é super necessário. Vocês viram que o nosso programa voou hoje? É mesmo. Sigam agora a nossa psicóloga. A psicóloga da TV tem nome. Índia Mara Calmo, e você encontra ela nas redes sociais. Vem com muito projeto lindo. Muito obrigada. Vamos voltar a falar com certeza deste tema. Com certeza. Eu que agradeço, né? Mais uma vez. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.